os preços mundiais do arroz recuaram novamente em agosto, 1,5% em média, pressionados principalmente pela queda dos valores praticados no Vietnã e no Paquistão. Vamos saber agora como está o mercado global com Elcio Bento, que é analista da consultoria Safras e Mercado. Elcio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos. Elcio, conta pra gente como está o mercado global, né? Falando principalmente aí da questão da Índia, também temos aí a restrição de exportações, não é isso? Conta pra gente. Perfeito. Então, como tu falaste aí na chamada, nós tivemos em agosto uma redução das exportações, perdão, dos preços, e essa redução ela seria normal dentro, quer dizer, é normal, a gente pode dizer que é normal, porque é quando os grandes exportadores, os grandes produtores globais de arroz, eles começam a sua colheita, a colheita daquelas que são as suas principais safras. Há uma concentração muito grande do ingresso de arroz nas temporadas, nesses últimos 5 meses do ano, entre agosto e dezembro, na verdade, que a gente tem essa concentração. Então, era normal que esses preços estivessem em um processo de acomodação. Acontece também, como tu falaste, que nós tivemos há 2 semanas o anúncio de que a Índia estava restringindo suas exportações, elevando numa taxa de 20% as vendas de arroz de um modo geral e parando, né, encerrando com as vendas de arroz quebrado. É um tipo de arroz que o Brasil, inclusive, exporta bastante, o arroz quebrado. Então, a Índia, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse país, em termos de comércio internacional, corresponde ou tem 40% de toda a exportação de arroz do mundo. É um grande exportador. Então, essa menor presença da Índia no mercado internacional, primeiro fez com que tivesse um travamento dos negócios dentro dos grandes exportadores. Quando a gente fala de grandes exportadores, são basicamente, além da Índia, o grande, também Vietnã, Tailândia e Paquistão são os maiores exportadores. Nós tivemos, então, uma quebra muito forte da produção indiana, e essa quebra da produção indiana é que motivou, claro, o seu governo a restringir exportações para garantir o abastecimento interno. Então, com essa elevação, ou melhor, com essa restrição na Índia, o que se espera é que as cotações comecem um processo de recuperação. Em menos de uma semana depois desse anúncio da Índia, a gente já tínhamos, na verdade, preços naquela região dos grandes exportadores da Ásia subindo de 10 até 30 dólares por tonelada. Então, essa situação de agosto, ela parece estar revertendo, e a tendência, a partir de agora, mesmo no momento de ingresso de safra, é que nós tenhamos preços mais firmes nos grandes exportadores globais. Participação dos Estados Unidos nesse mercado. Os Estados Unidos, quando a gente começa a analisar o mercado de arroz, na verdade, os norte-americanos são uma importante referência para o Brasil, especialmente na exportação de arroz em casca. Ultimamente, o nosso setor tem se mostrado muito dependente da venda de arroz em casca. A gente compra normalmente muito arroz de Paraguai, Uruguai e Argentina, principalmente beneficiado. E para nós termos uma redução da pressão que a gente tem dentro do nosso mercado, é preciso que a gente alivie essa pressão por alguma válvula de escape. E no caso, as exportações. E os Estados Unidos é o concorrente do Brasil em arroz em casca. O que está acontecendo nos Estados Unidos também, no hemisfério norte, começa a colher agora a partir de agosto. E a safra deles é muito pequena. A gente tem uma redução nos Estados Unidos de mais de 1 milhão de toneladas. Então, uma produção pequena nos Estados Unidos e a saída, ou melhor, a menor presença, o menor saldo exportável que tem nos Estados Unidos, pode sim beneficiar as exportações de arroz do Brasil. É o grande problema que o Brasil precisa colocar esses excedentes no mercado internacional. Lembrando que os Estados Unidos têm um recorte de ano comercial que começou agora em agosto e vai até julho do ano que vem. Então, isso significa que tem espaço ainda para a gente vender arroz dessa temporada e talvez o mais importante, que quando vai entrar na nossa janela de exportação do ano que vem, da próxima safra brasileira, que vai ingressar a partir de março do ano que vem. Então, Estados Unidos menos presente no mercado internacional, isso tudo combinado com uma situação de possibilidade de elevação de preços nos países da Ásia, poderia trazer para o setor produtivo, para o produtor brasileiro, aquela que seria uma tempestade perfeita de elevação de cotações internacionais com a possibilidade de vender mais arroz no mercado internacional. Elcio, e como todo esse cenário externo se reflete aqui no nosso mercado interno do arroz?
Interessante, Raíssa, que a gente não tem visto os preços do arroz recuperarem. A gente tinha uma perspectiva de que os preços estariam em um processo de recuperação um pouco maior do que a gente está vendo em relação ao atual comportamento. O preço atual hoje é praticamente um preço igual ao do ano passado. Só que a situação é uma situação que a gente está exportando mais, as exportações estão saindo, especialmente nesse último mês de agosto. Saiu bastante arroz, em especial arroz em casca, que é aquele que baliza os preços do arroz em casca aqui no Brasil. E os preços continuam acomodados, não tem uma força de recuperação. A gente vem de uma safra de quase 11 milhões de toneladas, tem importado bastante do Paraguai, Uruguai e Argentina, especialmente do Paraguai, e isso limita uma tendência de recuperação. O que a gente deve pensar para esse segundo semestre, que a gente pode falar assim, do ano comercial brasileiro, que é o ano comercial começa em março, então de setembro até fevereiro do ano passado, do ano que vem, perdão, a gente vai ter o mercado aí sob a regência dessas, ou comercializando essa safra que já foi colhida de 11 milhões. Então, existe espaço para recuperação de preços, especialmente se as exportações começarem a andar. Aí vai ele reduzir a oferta interna e a tendência de recuperação de preços. Aí a gente já começa a pensar para a próxima safra, que é o que tudo indica, por um desestímulo de parte do produtor, que está vendo a sua renda, sua margem encurtar, custos de produções elevados e preços que não se elevam. A tendência é que na próxima safra de arroz a gente tem menos arroz, uma redução da produção e essa possibilidade que a gente vê de mercado internacional escoando o preço. A gente tem tudo para ter uma safra mais apertada, um abastecimento mais apertado no próximo ano e, ao que tudo indica, os preços devem recuperar. Outro fator que vai limitar essa tendência de alta é a questão cambial, as ações pelas paridades com o mercado internacional. Por outro lado, um dólar mais baixo poderia fazer essa tendência de recuperação que a gente vê não ser tão acentuada. Acho que é mais ou menos por aí o cenário que a gente tem dessa situação nacional, refletindo já, passando a refletir essa situação de mercado internacional. Tá certo, Elcio, excelente análise. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Raíssa, obrigado a todos e até a próxima.